Olá pessoal, vamos começar essa aula dessa semana. Essa semana nós vamos estudar, considerando nossa população, né, a população do país, do nosso planeta. Nós vamos ver especificamente um dos tipos de organização da população, que é o uso dos gráficos de pirâmide etária para entender a formação da população de um país, certo? Então, primeiro nós temos que falar da estrutura etária, tá? O que é a estrutura etária? É a divisão, a organização da população de acordo com a idade, certo? Etário vem de idade, faixa etária, a faixa de idade. Então, a estrutura etária costuma ser dividida em três faixas. Os jovens, que é do nascimento até 19 anos, que é a faixa em que vocês estão, né? Os adultos, de 20 a 59 anos, que é no meu caso, é o meu caso, né? Estou com 34, 33. E os idosos, que vai dos 60 em diante, né? Qualquer pessoa que tenha mais de 60 anos, certo? Então, as nações que possuem há várias décadas baixos índices de natalidade e mortalidade, ou seja, que tem pouco nascimento e pouca quantidade de morte, nasce poucas pessoas e morre poucas pessoas, e uma expectativa de vida elevada, tem a grande maioria da sua população na faixa etária dos adultos, uma porcentagem de idosos relativamente alta e a faixa dos jovens entre 30% e 35% da população. Então, nos países mais desenvolvidos, por ter acesso a mais saúde e tudo mais, as pessoas vivem mais, têm uma expectativa de vida, ou seja, vivem mais. Por causa disso, então, nós vamos ter uma taxa de mortalidade baixa e onde as pessoas têm tido menos filhos, as famílias têm tido menos filhos por causa de trabalho e é, vários outros motivos, né? Nós vemos que a população está ficando, a maioria são de pessoas adultas e está encaminhando cada vez mais para uma população cada vez mais idosa, né? Já nos países subdesenvolvidos, que são os países mais pobres, que nem o Brasil, por exemplo, a maioria da população na faixa jovem e a faixa dos idosos reduzida. Então tem muito pessoa jovem e pouco idoso, tá? Então, por exemplo, os países lá da África, alguns países aqui da América do Sul, né, da Ásia, países que são considerados pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O Brasil está passando por um processo de transição, tá? Nós temos uma população que ainda é jovem, que está aumentando, mas que está já há alguns anos está diminuindo a população e já está ficando mais velha. Então, em alguns anos já se vai notar que nós vamos ter uma população parecida com os países desenvolvidos, mais idosa, com menos crianças, né, com menos jovens, certo? Olha lá. No Brasil, os dados da pesquisa realizada em 2005, né, fazem 15 anos, a faixa etária de jovens era de 46,5%, então a maioria. A de adultos 46,4% e idosos 7,1%. Então a gente vê que a maioria ainda era jovens, com adultos também bastante, né? Principalmente jovens adultos, ali entre 20 e 30, e muito pouco idoso. Nas últimas décadas ocorreu um aumento da terceira idade, que são os idosos, e dos adultos, e uma diminuição na porcentagem de jovens. Olha lá em 1950, era 4,6% de idosos, então aumentou mais de 3%, né? Quase 3%. 3,1% de adultos, aumentou um pouco mais de 3%, e 52% de jovens. Então, houve uma diminuição de quase aproximadamente 6% no número de jovens. Isso aconteceu em decorrência da diminuição das taxas de mortalidade e natalidade. Então, teve menos mortes, menos nascimentos e o aumento da expectativa de vida, né? Hoje, o brasileiro, a expectativa de vida média é 75 anos. Lá na década de 50 era 50 e poucos, 60 anos, né? Então, houve uma mudança. Apesar dessa ligeira alteração, o Brasil ainda pode ser considerado um país jovem, no sentido que as pessoas com até 19 anos de idade ainda constituem a faixa mais numerosa, então, porque ainda são a maioria. Quando esse número passar de jovens for menor do que o de adultos e idosos, então a gente já não vai ser considerado um país jovem, já vai ser considerado um país
adulto ou idoso, né? Então, para entender, então, a gente tem a pirâmide etária, tá? Então, a pirâmide etária é um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade conforme as faixas de idade, dividindo-as por sexo, tá? Então, você pega e divide, usando esse gráfico, as diferentes faixas de idade e também divide entre homens e mulheres, tá? Masculino e feminino. Esse gráfico é formado por barras superpostas, então uma acima da outra, só concentram em torno de um eixo, né? Então tem uma porção central. As barras inferiores representam a população mais jovem e as barras superiores a população mais velha, tá? Então começa embaixo do mais jovem e vai subindo até os mais idosos. Do lado direito do eixo sempre se quantifica a população feminina e do lado esquerdo a população masculina. Então, sempre à direita as mulheres, à esquerda os homens, tá? E aí tem os seus elementos. O topo, que vai representar a parte da população idosa, né? O corpo, que é a população adulta, e a base, que é a população jovem. O eixo horizontal é a quantidade de pessoas, né? Em valor absoluto ou porcentagem. Aí depende de quem fizer o gráfico, tá? Pode ser tanto um valor absoluto, por exemplo, em milhões de habitantes, ou em bilhões de habitantes, dependendo do país, do lugar, ou em milhares, em centenas, dependendo da quantidade da população do lugar. E à direita, as mulheres. E à esquerda, os homens, tá? E o eixo vertical, que é a faixa das idades. Então aqui, ó, fica mais fácil da gente entender. Nós temos aqui a pirâmide etária de Goiás, tá? Do estado de Goiás. Então vamos analisar ela. Nós vemos aqui o ano 2018, né? Então, como sempre, à direita as mulheres, à esquerda os homens, tá? Então, a base, olha lá, de 0 a 19, então é a base, né? Nós vimos aqui, olha lá, base representa a população jovem. Então, a base é essa parte que vem de 0 a 4 anos. Pode ver que está separado por idades, olha lá. 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, por aí vai até 90, acima de 90 anos, né? 90 mais acima de 90 anos, certo? Então, pode ver que está separado por faixas de idade. Olha lá, 0 a... Então, nós vemos 15 a 19. E aqui nós temos o final da base, que é a parte da população jovem, certo? E aí nós temos de 20 a 24 até 55, 59, é a parte dos adultos, que é o corpo, tá? E por fim, acima de 60 anos, nós temos o topo, certo? Que é a porção dos idosos, terceira idade, certo? E nós temos aqui do lado, então, nós vimos aqui, ó, eixo horizontal, né? Que nós temos o valor absoluto ou porcentagem, né? Então, nós temos aqui, essa aqui provavelmente é absoluto, tá? Em milhões, certo? Em 1000 habitantes, tá? E nós temos o eixo vertical, que é as idades, que nós já vimos, certo? Então, aqui nós vemos, ó, vamos analisar essa de Goiás. Nós vemos que a parte que as barras estão maiores é entre a faixa dos 20 e os 40 anos de idade, 44 anos de idade, tá? Então, nós vemos que a população em Goiás é, na maioria, dentro do estado, de pessoas na faixa adulta, tá? Principalmente entre os 20 e 39 anos. Logo depois, nós temos também ainda a faixa adulta, né? Mas nós temos também a faixa de jovens, de crianças, né? De 0 a 19. E a porção de idosos ainda é baixa. Ou seja, a população de Goiás ainda é uma população relativamente jovem, mas já na sua maioria de adultos, jovens adultos, né? Até 40 anos. Então, nós temos uma população que está passando pelo processo de envelhecimento, tá? Porque nós temos a faixa de adultos maior do que a de crianças, de jovens e idosos. Então ela está passando por uma transição. Daqui a alguns anos, provavelmente,
nós vamos ter a mudança, esses que estão, a maioria agora que são adultos, vão se tornar idosos, né? Passando o tempo, vai acontecer isso. Então, em alguns anos, provavelmente, vai haver uma mudança e a pirâmide etária de Goiás vai se transformar numa pirâmide de idosos, porque nós vamos ter a maioria da população na faixa dos idosos, certo? E aí nós também podemos fazer uma comparação de homens e mulheres. A gente vê que não está muito diferente, mas, por exemplo, na faixa de 0 a 4, nós vemos que tem a maioria são homens, certo? Mas a gente vai ver que em alguns casos, como por exemplo, a gente pode pegar aqui na faixa dos 80 a 84, nós temos a maioria de mulheres, tá? Então vai variar, ó. De 50 a 54 também é maioria mulheres, tá? Ó, 40 a 44. Então nós temos algumas faixas etárias que a mulher ainda tem uma maioria de população feminina do que masculina. Então dá para você interpretar tudo isso com esse gráfico. A população total, quantos de cada faixa, são homens ou mulheres e tudo mais. Então, nós vamos ter 4 tipos de pirâmides, conforme a idade predominante, tá? Então, primeiro nós temos a pirâmide jovem, que possui uma base mais larga, em virtude do alto índice de natalidade e um topo estreito, em função da alta mortalidade e da baixa natalidade em tempos anteriores. É visto com mais frequência em países subdesenvolvidos, onde as pessoas morrem mais cedo por falta de assistências médicas, as crianças têm uma taxa de mortalidade infantil muito alta, mas tem muito nascimento também, porque não tem políticas de controle de natalidade. Então você vai ter a base aqui, né, que nós vimos aqui, a parte da base vai ser muito extensa, enquanto que as outras partes vão ser menores, a parte de adultos e de idosos vai ser menor, certo? A pirâmide adulta tem uma base larga, porém com a taxa de natalidade menor na população infantil e jovem, a base não vai ser tão grande. Então, a pirâmide brasileira é um exemplo de pirâmide adulta. Ou essa aqui de Goiás que a gente viu, tá? É uma pirâmide adulta. Nós temos uma alta taxa de natalidade aqui, né? A faixa de jovens é bem grande. A faixa de idosos é pequena, porque a taxa de mortalidade diminuiu, né? É baixa. Mas a quantidade de adultos é maior, certo? É o que representa essa gráfica. Pirâmide rejuvenescida apresenta um relativo aumento do número de jovens em relação ao período anterior, em função do aumento de fecundidade, geralmente em países desenvolvidos que estimulam a natalidade. Então, por exemplo, seria, se a gente pegasse, 2018, essa aqui de Goiás está dessa forma, né? Nós temos uma quantidade de jovens menor do que a de adultos, certo? Aí daqui, vamos pôr, 10 anos, eles implementaram políticas e tudo mais, houve um aumento da taxa de natalidade. Então, a quantidade de jovens supera a de adultos. Então, a base da pirâmide vai ficar larga de novo, mais larga, maior do que a dos adultos e dos idosos. Então, seria isso, tá? Uma rejuvenescida, certo? E, por fim, uma pirâmide envelhecida. A população adulta é predominante, a base é bem reduzida e apresenta uma quantidade de idosos significativamente maior em comparação. É mais comum em países desenvolvidos, tá? Então, seria o contrário aqui, tá? Você teria uma quantidade de idosos maior do que as outras duas, tá? É o que nós vemos no país. Ela seria basicamente o contrário aqui. Ela começaria fininha aqui nos jovens e ficaria maior à medida que fosse aumentando a população, certo? A idade, certo? E aí, por que as pirâmides, então, as pirâmides etárias são tão importantes para a gente, para o nosso estudo? Porque elas são usadas, principalmente pelo governo, para definir várias medidas. Olha lá, elas são importantes no sentido de elaborarem um planejamento público a médio e a longo prazo. Então, o governo vai usar ela para planejar o que ele vai fazer na cidade, no estado, no país, tá? Seja daqui a alguns anos, seja daqui vários anos, várias décadas, né? Como que ele vai organizar a sua estrutura? Então, ó, se a estrutura etária da população apontar que é uma grande quantidade de jovens,
com elevados índices de natalidade, alerta-se para a necessidade de implantação de políticas que atendam à inclusão de faixas etárias no futuro, com medidas que visem, por exemplo, a ampliação e melhoria de creches e escolas. Então, se a população, se na pirâmide etária a quantidade de crianças, de jovens é muito alta, então você tem que investir em creches, em escolas, em postos de saúde para atender essas crianças para não ter taxa de mortalidade muito alta, né? Talvez, se eu ver-se que a taxa de natalidade está fora do normal, está extremamente alta, pode-se fazer campanhas de educação sexual e coisas do tipo, tá? Outra importância da observação e análise das pirâmides é conhecer a evolução da população, avaliando as taxas de natalidade em comparação à população adulta, aferindo sobre a existência de uma política de controle de natalidade no país, que é o que eu acabei de falar, se for necessário, né? Ou se ela precisa ser adotada. Então, se precisa ser feito o controle de natalidade da população, tá? E também, né, no contrário, se tiver uma população muito idosa, então vai se ter que investir em médicos, em hospitais, em grupos de melhor idade, né? Acompanhamento para essas pessoas idosas, talvez uma melhoria na estrutura de, de coisas como asilos e tudo mais para receber pessoas que estejam sozinhas, né? Na sua velhice e por aí vai, tá? Então, vamos observar então essa pirâmide etária do Brasil. Essa é a pirâmide etária do Brasil em 2010. Como a gente falou antes, a gente vê que ela é uma pirâmide adulta, porque a faixa dos adultos ela ainda é maior e estava passando por uma transição. Então a faixa de jovens e de adultos é maior, significativamente maior de adultos acima dos 20 anos, né? E ainda pequena nos idosos, certo? Então, ó, podemos fazer uma análise a respeito da população brasileira entre o ano de 2010 e uma projeção para 2060. A pirâmide de 2010 inclui uma taxa de natalidade, visto que sua base é larga. E aí, nós vemos que em 2060 a projeção vai ser de que nós vamos ter uma redução desse número de nascimentos, certo? Então, cada vez mais a população vai diminuir, certo? Então, nós vemos aqui que nós temos hoje uma população relativamente jovem e adulta, certo? Mas ao longo dos anos ela vai se tornar uma população mais idosa, certo? Nós vamos passar a transformar como são os países desenvolvidos, certo? E outra coisa que a gente vê aqui, tá? É que nós temos uma quantidade maior de mulheres, certo? A população feminina, se a gente comparar os dois lados, a gente vê que em muitos casos, na maioria dos casos, ela é maior do que a população masculina. E de maneira especial entre os idosos. Pode reparar que a quantidade de idosos na fase, na faixa dos idosos, né, no topo da pirâmide, é sempre maior entre as mulheres, porque a expectativa de vida das mulheres é maior, tá? Seja por porque elas costumam ser mais cuidadosas quando trabalham e tudo mais, seja por questões mesmo fisiológicas, né, de saúde, viver mais e tal, certo? E aí nós vemos as pirâmides etárias dos países desenvolvidos. Vamos dar uma olhada, como Japão, França e Suécia. Geralmente apresentam expectativa de vida elevada, então as pessoas vivem bastante, né? Isso acontece por quê? Porque as pessoas têm melhores condições de vida, tá, gente? Eles têm mais acesso à saúde, normalmente nós temos sistemas de saúde gratuitos e muito avançados, né? Nós temos, e de graça também, claro, nós temos acesso à educação, as pessoas desde jovens têm acesso à educação e gratuita, inclusive educação superior, né? Faculdades, as pessoas fazem de graça, tá? Entre outras várias benefícios que as pessoas recebem nesses países, certo?
as taxas de natalidade e mortalidade são baixas, então tem pouco nascimento, tá? Porque a maioria das pessoas quer trabalhar, quer ter a vida mais firme antes de ter filho, e acaba tendo só um ou dois filhos, ou às vezes nem tendo filho, né? Mas a mortalidade também é baixa, porque tem todo o acesso aos recursos que permite viver bem, né? Boa alimentação e tudo mais. Isso sugere um baixo crescimento vegetativo, né? Que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade que a gente já viu, né? Quanto maior a taxa de natalidade, se a taxa de natalidade é maior e a mortalidade é menor, você tem o crescimento da população. Se a mortalidade é maior do que a natalidade, você tem uma diminuição da população. Quando as duas não são altas, você tem poucos nascimentos e poucas mortes, o crescimento vegetativo ou é muito baixo ou é nulo, tá? As pirâmides desses países apresentam bases estreitas, ou seja, número de jovens menor, já o topo é largo, que indica maior proporção do número de idosos. Então ela é ao contrário da que nós vemos no Brasil, né? Ela vai começar muito estreita e vai ficando larga à medida que você vai em direção ao topo, né? Isso permite analisar que nesses países há problemas como falta de mão de obra e gastos com programa de assistencialismo, né, que é pagar aposentadoria e tudo mais, porque não tem pessoas em faixa para trabalhar, certo? Então, eu vou até pegar aqui para vocês, sair um pouquinho aqui, na apostila de vocês tem um exemplo. Nós temos aqui a pirâmide etária de deixa eu só pegar aqui, se eu não me engano, é da Etiópia, tá? Essa aqui, da esquerda, e da Itália, não, da Itália, da esquerda, e da Etiópia, a da direita. Infelizmente não puseram aqui o nome do país, mas vocês podem comparar. Aqui no caso ela está fazendo por porcentagem, tá? Ela colocou aqui as faixas de idade, não colocou no meio, mas colocou do lado, tá? Pode ser tanto no meio aqui da pirâmide ou do lado, tá? Depende de quem faz. A porcentagem de 0 a 10%, né? E aí nós vemos o total, né? Olha para vocês verem a pirâmide etária da Itália. Ela começa com uma base estreita, né? Ela vai aumentar ali a partir da faixa dos 35 anos e fica cada vez maior à medida que chega ao topo. Então nós vemos que é uma população adulta e idosa na sua maioria, certo? E uma incidência de crianças, de jovens muito baixa. Agora olha da Etiópia. Olha como a base dela é larga, 8%. Quer dizer que a população jovem é extremamente alta. Isso quer dizer que nós temos uma alta taxa de natalidade. E ela vai se afunilando, se tornando cada vez menor à medida que vai se chegando nas idades mais elevadas. E olha aqui para vocês verem, a quantidade de idosos diminui drasticamente, principalmente a partir dos 70 anos. E, inclusive, 95, 100 anos não tem pessoas nessas faixas a partir de 90 anos. E na faixa a partir de 85, 80, na faixa de 85 a 89, ela é quase nula, certo? Porque a expectativa de vida é muito baixa, né? A gente pode até dizer que a expectativa de vida está ali entre os 70 anos por aí, ó, porque é onde ainda se mantém uma certa população. Mas a gente vê que, por exemplo, aqui na Itália, nós temos ainda uma população relativamente grande. Olha lá, entre 85 e 89, 0,6% homens, 1,3% mulheres. Aqui é 0 e 0,1%. Então, o que nós vemos? Um país com muito nascimento, pouco e muita morte. Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, certo? E baixa expectativa de vida, certo? E aqui nós vemos baixa natalidade, baixa mortalidade, alta expectativa de vida, certo? Então, para essa semana é isso, viu, gente? Nossa, troquei. E agora eu vou passar para vocês também os exercícios, tá? Uma boa semana para todos.